Sigam aqui comigo para a gente movimentar também outros assuntos importantes. Divulgação de números da nossa economia nesta terça-feira. Hoje o IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial aqui do país, que apresentou um aumento de 0,33% em janeiro. E aí, transportes, esse grupo, foi o principal responsável pelo resultado do índice no mês. A principal pressão veio dos combustíveis, que subiram também 2,14%, especialmente gasolina, com alta de pouco mais de 2%, 2,06%. Deixa eu voltar a Brasília com a nossa reportagem. O Marcos Santos acompanhou a divulgação desses números do IPCA e vai trazer para a gente aqui mais no detalhe. Fala, Marcos. Oi, Roberta, é isso mesmo, 0,33%, esse é o aumento do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi divulgado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse valor é referente ao mês de janeiro, comparado ao mesmo mês do ano passado. Então, aumento de 0,33%, como você bem disse, os principais vilões desse aumento são o setor de transportes e também o setor de combustíveis. Por quê? Em relação ao transporte, tivemos uma alta de 0,6%. Isso angariado aí também por altas de tarifas em algumas capitais do país, como Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, entre outras capitais, e também o setor de combustíveis, o que envolve aí gasolina, etanol. A gasolina, por exemplo, teve um aumento de 2,06%, etanol um aumento de 3,44%. No setor de transportes como um todo também, nós tivemos um aumento nas tarifas em específico, no geral, um aumento de 5,14%. No acumulado do ano, Roberta, isso no acumulado do ano dos últimos 12 meses, o acumulado é de 4,44%. Tivemos um aumento um pouco expressivo, mas aí muitas pessoas se perguntam, um aumento de 0,33%, como isso implica na minha vida? Implica em muito, ainda mais nesses setores que eu acabei de falar também, como por exemplo na tarifa de ônibus, que ficou um pouco mais cara nessas capitais que eu citei, o valor do combustível também que está um pouco mais caro. Então o consumidor, nós consumidores como um todo, sentimos de fato no bolso. Outro detalhe importante também, Roberta, que outros itens, como por exemplo itens de saúde e cuidados pessoais, também implicaram nesse aumento, tiveram uma alta de 0,70%. Outros itens também, como alimentos e bebidas, uma alta de 0,23%. E um destaque que a gente faz também é que se alimentar ficou um pouquinho mais caro, Roberto. Todos nós precisamos se alimentar durante o dia, e uma alta de pelo menos 0,10%. Isso nos itens que nós compramos ali indo ao mercado, comprando na rua, uma alta de pelo menos 10%. E o que chama a atenção é que comer fora ficou um pouco mais barato. Isso de acordo com o IBGE, pelo menos teve uma redução ali de pelo menos 20%. Então, comer fora ficou mais barato, mas a gente comprando os nossos produtos ficou um pouquinho mais caro. Um outro detalhe que a gente traz, que além desses aumentos, tivemos também algumas reduções, como por exemplo, na conta de luz, tivemos uma redução expressiva de mais de 2%, no setor de habitação também tivemos uma redução, uma queda de 0,11% no mês de janeiro. Tudo isso é colado ali por causa da redução da tarifa de energia. Lembro também que até o ano passado algumas capitais estavam com a bandeira amarela, agora estão em bandeira verde, porque já estão conseguindo repor ali o nível dos reservatórios. Então, o Brasil, que principalmente compõe a energia hidroelétrica, então precisa da água dos reservatórios. Então, por causa disso, a conta de luz baixou um pouquinho. Mas, de fato, são muitos dados que eu trouxe aqui. Quem está nos acompanhando talvez fique um pouco em dúvida, mas quem de fato vai saber se reduziu ou aumentou somos nós consumidores, né, Roberto? Você sentiu alguma redução nesses itens que eu citei, principalmente combustível? Ah, nenhum. Tô achando tudo caro. Mas eu sou capricorniana, né, Marcos? Então, assim, eu tô sempre achando tudo muito caro. Obrigada, viu, pelas suas informações. A gente tá brincando aqui, mas é a sensação do brasileiro mesmo, e principalmente nesses itens que o Marcos comentou, que aumentaram e subiram no índice principalmente. Aliás, sobre esse impacto no dia a dia do brasileiro, possibilidade também de queda na taxa de juros. A gente conversou mais cedo com um economista e professor da Faculdade do Comércio,
isso, o professor Denis Medina. Vamos ouvir um trechinho dessa entrevista. Essa inflação se mantendo dentro da meta, né, dentro dos 3 a 4,5%, que é o teto da meta de inflação do Banco Central, é positivo, né? Sempre que há uma previsibilidade, o mercado precificava 0,32, caiu 0,30, deu 0,33, né? Ou seja, uma variação muito pequena, muito dentro da expectativa. Sempre que a gente vai cumprindo as expectativas, isso é positivo para o mercado financeiro, isso é positivo para a população, é positivo para os empresários, que acabam tendo uma previsibilidade maior do que vai acontecer na economia, né? Como eu citei, a queda esperada da inflação e também, né, queda da taxa de juros pode ajudar o desenvolvimento da economia nesse ano. Isso tudo pode ser muito positivo para o Brasil, para a economia e, consequentemente, para toda a população. Deixa eu chamar nosso rei dos números aqui, Yander Porcela, já que ele não quer ser chamado de nosso presidente do Banco Central aqui do Radar. Ô, Yander, para fevereiro, aí a gente já tem expectativa de queda no valor dos combustíveis. O que esses números representam também se a gente olha para o Copom, né? Para toda a expectativa que a gente tem na queda da taxa de juros? Olha, Roberta, agora eu já estou até me acostumando com esse título de presidente do Banco Central aqui do Radar News, viu? Já estou mais acostumada. Mas vamos lá, Roberta, a gente teve então essa pressão maior dos combustíveis na inflação, né, no IPCA de janeiro, mas a gente deve ter uma redução dessa pressão agora em fevereiro, porque a Petrobras aprovou em 27 de janeiro uma redução do preço da gasolina para as distribuidoras que foi de 5,2%. Isso dá, tô vendo aqui, conferindo para dar o número certinho, dá 14 centavos a menos nas distribuidoras. Como foi em 27 de janeiro, finalzinho do mês, acabou não tendo impacto na inflação, né, no preço dos combustíveis em janeiro, mas deve ter então esse efeito em fevereiro. Essa pressão que a gente viu no mês passado não deve se repetir agora em fevereiro. Então, a inflação, no geral, Roberto, ela está controlada. A gente teve em janeiro ali esse aumento de 0,33%, que ficou um pouquinho acima do que previam ali os economistas, a média dos economistas que colocaram as suas projeções, que era de 0,32%, mas veio ali muito próximo. Houve essa pressão dos combustíveis, mas também, como o Marcos relatou, um alívio na conta de luz, por exemplo, né? Porque a gente teve em janeiro a bandeira verde na conta de luz, que é quando não tem a cobrança adicional. Em dezembro a gente tinha a bandeira amarela e aí estava um pouco mais caro, de fato, a conta de luz. São mudanças um pouco, como que a gente pode dizer, pequenas, né? São detalhes ali, a gente acaba não percebendo tanto no dia a dia. Você falou que não percebeu aumento nenhum, está tudo caro, porque de fato são oscilações muito pequenas que a gente tem visto na inflação. Mas em geral, falando em Banco Central, em expectativa de corte de juros, a inflação segue estável, segue dentro do previsto pelo Banco Central. A gente deve ter em março, na próxima reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, o início do ciclo de redução dos juros da taxa Selic, que está em 15%, mas a gente ainda não sabe até quando vai esses cortes, né? Se os cortes vão continuar ao longo do ano, até qual reunião do Copom esses cortes vão ser feitos. Há uma expectativa no mercado financeiro de que a Selic possa chegar ali a 12%, 13% no final do ano. Ainda é um patamar alto para os juros aqui no país, mas vai ter aí, segundo as projeções, uma redução depois de bastante tempo, né, Roberto? Agora, o Banco Central está bem cauteloso também. O próprio presidente do BC, o Gabriel Galípolo, ele falou ontem, disse que a palavra agora é calibrar, né, essa redução de juros, que o Banco Central está bem atento a essas nuances da inflação. Então, ainda não tem nada definido sobre o tamanho dessa queda de juros. O Banco Central continua ali monitorando de perto esses índices inflacionários para ver se não vai ter nenhuma surpresa, nada que acabe elevando a inflação de uma forma um pouco maior e que acabe
tendo uma necessidade de pausa, né, desse ciclo de cortes de juros que, se tudo não mudar, começa em março, Roberto. Vamos seguir de olho.